E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan e nessa videoaula que vamos ler essa prova aqui, o H0901, Ciências Humanas, nono ano do Ensino Fundamental. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já deixa seu joinha, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, porque aqui vou te acompanhar esse ano, o ano que vem, o outro ano, a vida inteira. Vou sempre estar te ajudando em todas as provas e lições de casa. Leia o texto abaixo. Em meados do século XIX, o Paraguai se estranhava com o Brasil e a Argentina por causa de disputas comerciais e fronteiriças. Ao mesmo tempo, o Uruguai se esforçava para manter sua independência diante dos interesses de brasileiros e argentinos no seu território. Em 1864 e 1865, Francisco Solano Lopes, ditador paraguaio, lançou ataques contra o Brasil, no Mato Grosso e Rio Grande do Sul, e contra a Argentina para desestimular as interferências dos dois países. O conflito retratado nesse texto se desenvolveu a partir de razões políticas e econômicas relacionadas ao pacto colonial, relativas aos interesses estadunidenses, religiosas e científicas. Bom, esse conflito aí, na minha humilde opinião, não lembro dessa matéria, mas creio eu que seja políticas e econômicas, né? Já que era disputa de territórios. E nesse caso aqui já não era mais colônia, né? 1864 já não se falava mais em colônia, mas o Brasil não era colônia em 1864. Acredito eu, né? Que a independência do Brasil foi em 1800 e... não lembro mais. Mas é isso aí. Acredito que não era mais colônia, né? Depois você dá uma pesquisada aí. Leia o texto e observe a imagem abaixo. Arte e cultura contra a intolerância. Tá a foto aí da capoeira aí, ó. Desde o período da escravidão, os costumes dos negros vindos da África para o Brasil eram reprimidos de formas distintas pelos senhores de engenho e pelos governantes da época. A capoeira começou como uma forma de defesa para os escravos negros, ensinada e repassada pelos fugitivos recapturados aos outros escravos que estavam nos engenhos. Ao mesmo tempo em que é considerada uma luta e uma dança, a capoeira pode ser interpretada como um esporte ou uma arte. Os capoeiristas formam uma roda e dois deles lutam ou dançam no centro. As pessoas que estão ao redor do círculo cantam, bate-palmas e tocam instrumentos de percussão, como o berimbau. A capoeira, que era treinada nos engenhos, chegou a ser proibida por décadas no Brasil, entre 1890 e 1937. Com base nesse texto e nessa imagem, para a população escravizada, a capoeira representava uma estratégia de integração com a cultura europeia, imposição cultural e política da igreja, maneira de praticar e perpetuar sua cultura, negociação cultural com a coroa. Não precisa nem pensar muito, né, meu? Maneira de praticar e perpetuar sua cultura. A Proclamação da República. A Proclamação da República produziu uma série de transformações, sobretudo no ponto de vista institucional. Uma nova Constituição foi promulgada em 1891, inspirada no modelo republicano federativo e liberal dos Estados Unidos da América. A partir de então, as antigas províncias, agora estados, passaram a ter mais autonomia, como na aquisição de empréstimos no exterior e formação de forças militares próprias. Foi estabelecido também um sistema presidencialista, no qual o chefe do executivo também seria escolhido por um sistema de voto direto e universal, ou seja, o voto censitário foi abolido. Foi oficializada a separação entre o Estado e a Igreja, sendo considerado livre o culto de todas as expressões religiosas, não existindo mais uma religião oficial no Brasil, como havia na Constituição Imperial de 1824. Com base nesse texto, após a proclamação da República do Brasil, ocorreu um afastamento dos militares e fazendeiros do poder, um movimento de resgate do passado, uma aproximação com as necessidades do povo, uma proposta de reorganização política e social. Na minha humilde opinião, aí uma proposta de reorganização política e social, né? Já que agora o povo participava das eleições e tudo mais, né? Eu acho que é isso aí. A Alemanha se torna o país com taxa de natalidade mais baixa do mundo. A Alemanha passou o Japão e se tornou o país com taxa de natalidade mais baixa do mundo. A pesquisa mostra que, nos últimos 5 anos, a Alemanha teve uma média de nascimento de 8,2 crianças por 1.000 habitantes. Em seguida, vem o Japão, com 8,4 crianças nascidas a cada 1.000 habitantes durante o mesmo período. Considerando os países europeus, Portugal e Itália estão atrás da Alemanha, com uma média de 9 e de 9,3 crianças nascidas por cada 1.000 habitantes, respectivamente. Por outro lado, o país com taxa de natalidade mais alta no mundo é o Níger,
na África, com média de 50 nascimentos por 1.000 habitantes. De acordo com esse texto, a queda da natalidade na Alemanha ocasiona a continuidade do crescimento da população na taxa de posição demográfica, a estabilidade demográfica devido a grande contingente de jovens adultos, perda econômica devido à diminuição da população em idade ativa, retração dos índices de expectativa de vida e da totalidade da população idosa. Bom, perda econômica devido à diminuição da população em idade ativa, né? Porque se para de nascer gente e as pessoas envelhecem, se aposentam, então há uma perda aí do pessoal que está na idade ativa, né? Estabilidade demográfica devido a um grande contingente de jovens e adultos. Né? Fauna ameaçada de extinção, aves 2010. Olha aí. Mapa aí com um monte de ave. A vegetação primitiva, área antropizada, né? Onde o homem habita aí. Nesse mapa, a maior quantidade de aves ameaçadas de extinção está centrada na região, com certeza, sudeste, né, mano? Que é a área que mais tem gente aqui, desmatando tudo aqui, ó. Pode ver aqui, ó. No São Paulo aqui, ó. Poucas aves aqui, ó. Sudeste, né? O sudeste tem menos aves, ó. Nordeste tá cheio de ave, hein? Caramba. Com certeza o sudeste aí, que é a região mais industrializada, popularizada, urbanizada aí do Brasil. Observe a imagem abaixo. Proclamação da República em 1889. Com base nessa imagem, o contexto que levou à proclamação da República no Brasil se desenvolveu a partir de um golpe militar, um movimento escravista, uma eleição democrática, uma intervenção internacional. Vixe. Proclamação da República, 1893, original de arte, olha, Pinacoteca e tal, mas é isso aí, já não lembro, hein? Golpe militar. Acredito eu que foi um golpe militar, viu? Foi quando isso aqui? 1893, um golpe militar. Proclamação da República aí, acho que foi um movimento escravista, uma eleição democrática, com certeza não, né? Uma intervenção internacional, acho que foi. Um golpe militar aí. Os generais, né? Os generais lá. Enfim, 1889, é isso aí. A revolta da Chibata ficou conhecida por ter sido um motim realizado pela insatisfação dos marujos brasileiros com os castigos físicos que sofriam na Marinha brasileira no começo do século XX. O castigo físico em questão era a chibatada, praticada pela Marinha contra todos os marujos que violassem as regras da corporação. O uso da chibatada foi, como forma de punição, era uma característica que a Marinha brasileira havia herdado da Marinha portuguesa do período colonial a partir do código conhecido como Artigos de Guerra. Essa forma de punição era decidida somente aos postos mais baixos da Marinha, ocupados, em geral, por negros e mestiços. De acordo com esse texto, a revolta da Chibata representou a contestação da ideia das Forças Armadas enquanto defensores da República, exclusão social a que eram submetidos os militares de postos subordinados, vantagem econômica para o grupo proposto às Forças Armadas, tentativa de tomar poder na classe por meio do golpe militar. Bom, com certeza aí, né? Exclusão aí social dos soldadinhos lá da base da pirâmide, lá dos subordinados. Escravidão no Brasil. Uma estratégia muito conhecida da resistência escrava foram as revoltas violentas contra os senhores, feitores e autoridades em geral. A Bahia foi um dos locais em que essas revoltas mais aconteceram. No século XIX foi marcado por esse tipo de revolta e pode ser citados exemplos de 1807, 1814 e 1835. Em maio de 1807 foi descoberto pelas autoridades de Salvador um plano realizado pelos escravos hausas. O plano dos escravos tinha como objetivo o ataque a igrejas católicas, destruição de imagens de santos católicos e dominação da cidade de Salvador. Em 1814, revoltosos reunidos em um quilombo juntaram-se aos escravos de uma região da Bahia e atacaram diversos locais, como a vila de Itapuã. Foram duramente reprimidos. Mas essas revoltas não ocorreram somente na Bahia, pois outros locais do Brasil também tiveram acontecimentos do tipo. Em Campinas, São Paulo, em 1832, foi descoberta uma grande revolta dos escravos que estava organizada para acontecer em 15 propriedades da região. Os escravos planejavam durante essa revolta matar os seus senhores e conquistar sua liberdade. Com base nesse texto, as revoltas de pessoas escravizadas que ocorreram no início do século XIX eram motivadas pela dominação da cultura africana na sociedade, interferência europeia na política colonial, realidade da exclusão e da exploração de um grupo, troca econômica entre europeus. Com certeza, né? Exploração do grupo aí, os escravos, povos escravizados.
De acordo com o relatório do New World Order, a soma das fortunas milionárias africanas chegou a 660 bilhões de dólares em 2014 e o número de milionários no continente deve chegar a 234 mil até 2024. A bonança milionária, entretanto, não foi acompanhada por uma proporcional distribuição entre toda a população africana. O número de pessoas do continente que vivem com menos de 1,25 por dia é cerca de R$ 4,30 por dia. Faz tempo, hein? O dólar já está 5 conto, faz... R$ por mês aumentou 400 milhões, sei lá. O texto indica que os países do continente africano apresentam alto índice de desenvolvimento humano, baixa renda per capita, elevado produto interno, pequena expectativa de vida. Baixa renda per capita, né? Porque quando você pega a fortuna e divide por todo mundo, dá uma merreca. Observe o mapa abaixo, tá aqui, ó. Muito bom, isso aqui parece que é... Deixa eu ver que lugar que é esse aqui. Esse aqui parece a Europa, né? Vamos ver, não sei. Ó, tem aqui o negócio aqui, ó. A botinha, né? Da Itália aqui, não sei. Vamos ver aqui. De acordo com esse mapa, a maior parte do território... é Austrália, nada a ver, mas isso aqui é Austrália, velho. Pelo amor de Deus. É composta por climas do tipo frio seco, úmido, frio e úmido, quente e seco, quente e úmido. Vamos ver. Austrália. A maior região aqui é o tropical. A maior região de todas aí é o tropical, né? Predomina, né? A maior parte do território da Austrália é composta por climas do tipo quente e úmido, né? Tropical, quente e úmido, não é isso? Não? Característica eu não lembro agora, mas você dá uma pesquisada aí, viu? O clima tropical aí que é quente e úmido, né? Que chove bastante no inverno, né? Quente e úmido, acho que é tropical. Quente e seco já é outra coisa, semiárido, né? Seminário. Nossa, mano, seminário? Nunca vi esse clima não, menino. Depois você pergunta pro seu professor de geografia aí se existe isso aqui, ó. Seminário, acho que é semiárido, né, mano? Seminário, que porra de seminário? Desculpa, ixi, falei palavra, foi mal, desculpa, hein? Ixi, apaga, deleta. Seminário, as ideias, mano. Seminário, tá tirando, mano. Seminário, nunca vi isso, seminário. Seminário é... Bom, observe a imagem, leia o texto abaixo aí, ó. Índios, sei que lá, Guaracuru, sei que lá. Na obra da Cidade do Império, o Rio de Janeiro, século XVIII, Maria Fernanda Bicalho, não sei que lá. A dinâmica da cidade colonial, servindo regularmente como soldados e como forças trabalhando obras públicas, serviços urbanos. Ainda segundo a autora, em algumas ocasiões, esses índios rebelaram-se devido ao não pagamento de seus serviços, fugindo ao trabalho e pegando as armas, resistindo à prisão, ameaçando os demais soldados. Em outros momentos foram acusados de açoitarem, né? Acoitarem, isto é, esconder assim, acoitarem. Soldados fugir de suas aldeias e atacarem, invadirem fazendas e engenhos, transformando-se assim em personagens daquele vasto mundo da desordem. Com base nessa imagem, nesse texto, os povos originários do Brasil não se mantiveram passivos durante o período colonial e agiram em defesa de interesses da elite, em resistência à organização social imposta pela sociedade colonial, na definição do modelo político, na divulgação da catequização, vixe Maria. Resistência, né, mano? Em resistência aí à organização social imposta pelos malucos doidos que vieram. A grande revolução artística, os 99 anos da Semana de Arte Moderna. A Semana de 22 contou com exposição de pintura e escultura, além de música, literatura e poesia. Tarsila do Amaral, Mário Andrade, Oswaldo Andrade, Vitor Bercheret, Anitta Malfatti, Sérgio Milá, sei lá que porra, foram alguns dos maiores destaques do evento. De início, a exposição não agradou a crítica, isso porque aquelas propostas eram diferentes ao tipo de arte que as pessoas estavam acostumadas a ver. Mesmo artistas famosos como Monteiro Lobato teceram duras críticas ao movimento. Tratava-se de um grande rompimento com as bases da arte conhecida, uma verdadeira evolução. Com o tempo, o evento passou a ser valorizado e considerado fundamental para o desenvolvimento da arte brasileira. A Semana de Arte Moderna foi tão importante que, mais tarde, serviria de inspiração para outros movimentos. O tropicalismo, um dos mais importantes movimentos brasileiros, é um exemplo. Com base nesse texto, a Semana de Arte Moderna 22 enfatizou elementos europeus da cultura nacional, modificando as comunidades, incorporou aspectos estadunidenses interferindo no consumo da população, modificou os padrões de cultura da época, valorizando os elementos nacionais, serviu aos interesses do governo da época, favorecendo seus integrantes. Modificou os padrões aí da época aí, né? Macunaíma, né? Macunaíma acho que é negócio de modernismo, né? Não, Macunaíma, lá, Oswaldo de Andrade, sei lá. Dá uma pesquisada aí, mano. Observe o mapa abaixo. O mapa das principais civilizações segundo Hong Chang-tong. Ocidental, Biriri, Bororó. Nesse mapa aí são considerados países ocidentais aqueles que apresentam semelhanças socioeconômicas, encontram-se posicionados na região intertropical,
foram colonizados por nações pertencentes à Europa, localizados ao oeste do meridiano de Greenwich. Oeste do meridiano de Greenwich. Norte, meridiano de Greenwich. Ocidental. Ocidental tá pra cá, né? Oriente, Ocidente. Vixe, agora eu fiquei na dúvida aí, viu? Que aqui é Trópico de Câncer, né? Cristã ortodoxa. Islâmica tá onde? Tá ali, né? Islâmica tá aqui. Rapaz, aí eu fiquei na dúvida aí, malandro. Que aqui nós temos aqui o pessoal aqui ocidental, né? Ocidente aí, ó. Então não tem muito a ver não, né? Porque aqui, ó, aqui é ocidental e não é que o ocidente não tá no meridiano de Greenwich. Então não tem nada a ver não. Tá vendo aqui, ó? Tá listrado aqui, ó, ocidental, tá vendo? Então não tem nada a ver não. Agora aqui tá desse jeito aqui, islâmica, né? Ixi, tá estranho. Ó, presença e semelhanças socioeconômicas encontram-se posições em região intertropical. Intertropical tem nada a ver não, porque tá aqui a Antártica, aqui não é intertropical não. Bom, acho que é presença e semelhanças socioeconômicas, viu? Socioeconômicas, acho que é isso aí mesmo. Colonizados por nações pertencentes à Europa. Aí já complica, né, mano? Ocidental. Porque aqui é Europa, não tem nada a ver, não. Socioeconômica, aí se não for, é só lamentos. Tigres asiáticos. Termos asiáticos referem-se a outros países, não sei o que lá. Foram vários fatores responsáveis pelo desenvolvimento econômico de tigres asiáticos. Plantou-se nesse modelo industrial, não sei o que lá. Os tigres asiáticos, com exceção da Coreia do Sul, adotaram uma política de incentivos para atrair as indústrias transnacionais. Foram zonas. De acordo com esse texto, aí, o desenvolvimento industrial dos tigres asiáticos teve como característica a adoção de políticas típicas das nações socialistas, investimento voltado para a produção de commodities, uma elevada dependência do capital internacional, uma pequena intervenção estatal na economia. Vamos ver aqui o negócio. Zonas de processamento e exportações. Coreia do Sul adotaram a política de incentivos para atrair a indústria. Baseou-se na instalação de showbiz, características da rede de fortes laços familiares, somente na década começaram a instalar transnacionais na Coreia do Sul. Entretanto, essas são associações de empresas do país. Voltada para o mercado de países desenvolvidos. Esse modelo econômico é fundamentalmente exportador. Opa! Tô soluçando, ó. Exportador, então quer dizer, depende muito do capital externo, né? Insumo, entretanto o consumo interno não é incentivado. Ixi, é realmente. Então é isso. Negócio aqui, ó. Política típica das nações socialistas, investimento voltado para a produção de commodities, uma elevada dependência do capital internacional. Observe o mapa abaixo. Anamorfose, população urbana no mundo 2017. Olha aí, ó. China. Então quer dizer que a característica de urbana, né? Então o país aqui ele é representado diferentes tamanhos de acordo com o nível, grau de urbanização. Então a China aqui é gigante porque está urbanizado, não é isso? Então vamos ver aqui, ó. De acordo com esse mapa anamórfico, qual país apresenta a maior população residindo em área urbana no mundo? Então, ó o tamanho da China aqui, ó. Ó a Rússia, pequenininha, velho. Então no caso aí, né? Como você pode ver aí, a China tá bem anamórfica aí. É isso aí, mano. Lê o texto abaixo aí, ó. No século XVII, basicamente, todas as potências europeias viviam sob o regime de monarcas absolutistas. Tais governos se fortaleceram desde o último tempos medievais, quando a crise assolava a Europa. O feudal abriu um espaço fundamental aos Estados Unidos, Estados Nacionais modernos. Nesse momento existia um governo centralizado, fundamental para o processo de unificação territorial, jurídica, monetária, pelo qual passaram países como Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Com base nesse texto aí, a organização política de muitos países europeus no século XVII era centrada nas determinações politeístas, nas reivindicações de origem popular, nos poderes que eram atribuídos ao rei, nos processos industriais. Nos poderes, né, mano, do rei aí, né, mano, que feudal, né, olha lá, feudal, tal. Vivia um regime de monarquias. Monarquia é rei, né? Com a chegada dos espanhóis na América em 1492, com a edição da liberdade de Cristóvão Colombo, iniciou-se um grande processo de ocupação desse território. A chegada dos espanhóis do continente americano
aconteceu durante o processo de grandes navegações que ocorreram a partir do século XV, em virtude da necessidade de encontrar novas rotas comerciais para expandir o comércio europeu. Aqueles que se arriscaram a cruzar o Atlântico nesse projeto de expansão procuraram a chance de enriquecimento, principalmente com a obtenção de metais preciosos como o ouro e a prata. Com base nesse texto, o processo iniciado a partir da ocupação da América Espanhola é de diversificação da agricultura, dominação do território dos povos nativos, emancipação dos colonos, chegada no território, facilitação para o trabalho nativo livre no território. O processo iniciado a partir da ocupação da América Espanhola é de dominação, né? Dominação aí dos indígenas, hein? Mataram todo mundo. Colonização do Brasil. A colonização do Brasil teve como principal característica a exportação de riquezas naturais, sem a preocupação com o desenvolvimento beneficiar a terra explorada. As riquezas aqui encontradas, tanto minerais como vegetais, eram levadas à Europa por meio dos navios portugueses, onde iriam financiar os mais variados acontecimentos, desde o luxo da corte portuguesa até a Revolução Industrial da Inglaterra. A extração das riquezas que interessavam aos comerciantes portugueses era feita de forma predatória, sem qualquer preocupação com a preservação das matas, do solo, das águas, da fauna e dos primeiros habitantes da região. Com base nesse texto, o processo de colonização brasileira pelos portugueses promoveu no Brasil um atraso no seu crescimento socioeconômico, um aumento na sua capacidade militar de combate, uma maior reintegração econômica, uma redução das desigualdades. Com certeza um atraso que a gente sofre as consequências até hoje, né, mano? Malditos colonizadores. Observe a imagem abaixo aí, ó, um monte de gente aqui, ó. Miscigenação, né? Tem japonês, chinês, preto, tem tudo aí. Essa imagem retrata qual característica tem no território brasileiro: conflito cultural, diversidade étnica, revolução política, segregação racial, diversidade étnica, né, mano? Aqui tem tudo aí, tudo misturado. Observe o gráfico abaixo, a distribuição da população por sexo segundo o grupo de idade Santa Catarina. Olha aí, ó. Olha aí, Santa Catarina tem um potencial enorme aqui, ó. Tá na melhor fase, né? O pessoal que trabalha aqui, ó, é a maioria da pirâmide, ó. Tem idosos, mas, ó, pessoal ativo, ó, economicamente ativo aqui de 20 aos 40 aqui tem bastante. De acordo com esse gráfico, aí, Santa Catarina apresenta um maior número de mulheres idosas do que o número de idosos, um percentual de pequenos jovens, uma baixa quantia de pessoas com mais de 40 anos, uma elevada taxa de mortalidade infantil do sexo feminino. Tá bem equilibrado aqui. Ele quer saber o quê? Um percentual pequeno de jovens de 20 e 29. Cadê 20 e 29? Tem bastante gente. Gente pra caramba. Maior número de mulheres idosas do que de homens idosos. Vamos ver aqui, ó. A partir de quantos anos que é idoso? A partir de 60 anos, né? Realmente, ó. Tem mais mulher idosa. A mulher vive mais, hein, cara? Ixi, Maria. Os caras estão morrendo, as mulheres casando de novo aí, ó. Realmente. Mais mulheres idosas. O que é o coronelismo? Coronelismo, isso aí é uma filha da putagem lá do... cara, desculpa aí, meu, foi mal. Desculpa. Coisa bizarra que acontecia lá no Nordeste, né, mano? Os caras exigiam votar lá, né? Sei lá. Com base nesse texto aí, o coronelismo era uma forma de organização que se sustentava por meio das relações democráticas entre os envolvidos, fiscalizadoras para o processo eleitoral transparente, oficiais estabelecidas com a Igreja Católica, políticas firmadas entre governantes. Vixe. Organização fiscalizadoras para um processo eleitoral transparente. Que transparente aqui? Oficiais estabelecidas com a Igreja Católica. Eu acho que tem a ver, hein, mano. Vamos ver aqui, ó. O coronelismo é um fenômeno que se iniciou no Brasil após a proclamação da República, com o fim do voto censitário, que exigia ao cidadão uma renda mínima para poder votar. O número de brasileiros eleitores aumentou e as elites do Império passaram a se utilizar desse fenômeno. O coronel mantinha com seu curral eleitoral uma troca de favores. Ele protegia a população do curral e esta o obedecia. Aí eu já não concordei com nenhuma dessas aqui, ó. Democráticas entre os envolvidos, transparente, não tem nada de transparência. Oficial, estabelecidas com a Igreja Católica, não entendi. Políticas firmadas entre governantes, acho que é esse daqui mesmo. Leia o texto, observe a imagem abaixo, a Guerra do Paraguai. Vixe Maria, os caras aqui, ó. Os pretos tudo lutaram nessa guerra aqui, ajudaram a vencer a Guerra do Paraguai. Com base nesse texto aí, nessa minha imagem, a Guerra do Paraguai foi motivada pela diplomacia, disputa relacionada ao domínio econômico da região. Com certeza, acho que é isso aí, né? Domínio econômico aí da região. Selo espanhol retratando Francisco Franco, chefe do Estado da Espanha. Bonito. Com base nessa imagem aí, o fato de
a figura de Franco estar em um material público de grande circulação da Espanha remete à criação de uma região oficial do governo, a ideia de tornar um líder divino, ao culto ao líder político, ao recurso de militarização para promover a paz. Figura de Franco, material público de grande circulação da Espanha remete à criação de uma região oficial do governo, a ideia de tornar um líder divino, ao culto ao líder político. Aí já não sei, já. O culto, né? O culto ao líder político. Aí acho que é isso aí, tornar um líder divino, acho que dá na mesma esses dois. A ideia de tornar um líder divino, ao culto à região oficial do governo. Acho que é a região oficial do governo, porque, né, como tá circulando aí por grande parte da Espanha aí, acho que é isso aí, né, mano? Tá, pra todo mundo ficar sabendo que ele é o cara. Ele é o grande chefe. Grande líder. Ó, tá escrito aqui, ó. Una grande libre. Muito bom. Desigualdade urbana e risco de crescimento crescente da Ásia, alerta o Banco Mundial. Aumento da desigualdade nas cidades da Ásia pode levar a divisões sociais perigosas, advertiu o Banco Mundial, pedindo aos governos que aumentem a ajuda destinada à população carente. O êxodo do campo para as cidades gera um crescente número de pessoas sem acesso aos serviços básicos. Com base nesse texto, a desigualdade na África se intensificou devido à poluição dos recursos hídricos, à elevada taxa de criminalidade, ao processo de urbanização acelerada, a racionamento da produção agrícola. Bom, eu acho que é isso aqui, o processo acelerado de urbanização, viu? O pessoal foi tudo para a cidade. Observe o mapa abaixo, a comunidade dos Estados Independentes, Ásia, região industriais, recursos minerais. Muito bom aí, ó. Essa é a Ásia, né? Muito bom, né? Com base nesse mapa aí, a comunidade dos Estados Independentes da Ásia conclui-se que a exploração de combustíveis fósseis está limitada às regiões costeiras. A infraestrutura do oleoduto perpassa pelas regiões mais industrializadas. As cidades mais importantes concentram-se na região leste do território. As minas de diamantes encontram-se predominantemente na região subártica. Vamos ver aqui. Oleoduto. O oleoduto está aqui, ó. Essa região aqui seria o quê? Aqui é norte, leste, leste-oeste, norte e sul. Norte, sul, leste, oeste. Aqui é oeste. Tá aqui, ó. Não precisava nem me matar, né? Tá aqui o negócio, a estrela dos ventos aqui, ó. Oeste. Então, o oleoduto é no oeste. Tá falando que é no leste? Região. Cadê? Falei algum lugar de leste aqui, ó. Cadê? Combustíveis fósseis, regiões costeiras. Vamos ver, costeiras. Aqui é a Ásia. O mar tá aqui. Oceano Pacífico. Aqui é carvão, né? Combustíveis fósseis, carvão. Petróleo, deixa eu ver. Carvão e petróleo, deixa eu ver. Não, o petróleo tá aqui pra dentro, aqui, ó. Sei lá, mano. As regiões, infraestrutura do oleoduto perpassa pelas regiões mais industrializadas, ó. Região industrial. Essa escurinha aqui, ó. Oleoduto passando lá. Realmente, eu passo aqui pelos escurinhos, ó. É isso mesmo, hein? Essa aqui mesmo. Essa mesmo, deixa quieto. Oleoduto. Estrutura do oleoduto perpassa pelas regiões mais industrializadas. Passa mesmo, tá escrito, tá. Tô vendo ali, ó, passando por todas as regiões industrializadas, hein. Vai ficar por aqui mesmo, e acabou. Não, acabou não, tem mais aqui, peraí. Tem mais aqui. Observe, deixa eu ver, essa aqui, aquela aqui era qual? Essa aqui tá. Observe. Ó, mapa, bonito mapa, hein. Montes Urais, ó, muito bonito, hein. Legal, hein. De acordo com esse mapa aí, qual componente físico natural demarca a divisão da Eurásia? Componente físico: Estreito de Gibraltar, Mar Mediterrâneo, Montes Urais, Planalto Central, Russo. Vamos ver então. Divide quem? Da Eurásia. Europa com a Ásia, né? Vamos ver. Cadê? Escandinavos, cadê a Europa? Maciço Central francês tá aqui, né? Mais ou menos por aqui, né? Carpatos. Planalto Central russo. Mar Negro, Cáucaso. 2.000 metros de altitude, ó. Os escuros aqui, ó. Acho que é a Europa, aqui é a Europa, né? Planalto Central, Planície Germânica, que é a Europa, que é a Ásia, né? A Ásia, que é a Europa. Eu já nem sei, mano. Montes Urais, né? Tá escrito aqui, ó. Montes Urais, eu sei lá, mas isso aqui eu não sei, não. Eu vou de Montes Urais aí, viu? Que tá dividindo ali, ó. Porque aqui parece que aqui é Ásia, né? Aqui é Ásia.
Que é Ásia aqui, né? Tem Europa, Eurásia. Que é Ásia. Tem Europa aqui. Os Balcãs. Tem o Mar Negro aqui, ó. Mar Mediterrâneo, não tô vendo não. Que é África. Mediterrâneo. Cáucaso. Tem o Cáucaso aqui. Tinha que aparecer logo agora, hein? Usou barato aqui. Ó, então aqui é natural, né? Aí já não sei não, viu? Aqui eu já tô na dúvida, aqui eu não sei não. É Planalto Lacustre, aqui Mar Salito, Escandinavo. Oceano, aqui é Oceano. Aqui é a Ásia, né? É Montes Urais, velho. Tá aqui, ó. Tem a Ásia de um lado, Montes Urais separando aí. É isso aí. Se não for também, não sei. Beleza, mano? Espero ter ajudado aí vocês aí. Tamo junto, é nóis. Falou. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, por favor. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.